Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o cast de hoje, eu queria desejar um feliz 2016 para todos os ouvintes do Dev na Estrada e para a gente começar esse ano com o pé direito, Dev na Estrada com uma parceria com a Casa do Código. Se você não conhece a Casa do Código, entra lá www.casadocódigo.com.br. O pessoal da Kaelon, fera demais, eles estão fornecendo um e-book aqui para a gente sortear para todos os ouvintes do Dev na Estrada. Então, para você conseguir participar dessa promoção, vai ter um link aí na descrição do Typeform. São 4 perguntinhas básicas que a gente está perguntando, só para a gente ter controle de como sortear esse e-book. Então, beleza, vamos lá pro cast de hoje, que tá massa. Bora lá! Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e o nosso convidado de hoje especial é Duodraco. Fala aí, cara, beleza? Opa, beleza, meu? Tudo bom? Bom, cara, antes de tudo, obrigado, cara. Novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Além de aceitar o nosso convite, que a gente ficou honrado aí também, muito obrigado. Aceitar entre o Natal e o Ano Novo aqui, que é uma época bem corrida, a gente sabe. Cara, muito obrigado mesmo. Que isso. Vida de dev é assim, né? Tamo fim de semana, feriado, o código tá na veia e a gente vai trabalhando, não importa o dia, né? Não tem jeito. Exatamente, cara. Bom, e pra gente começar, como de praxe aqui nas nossas entrevistas, cara, se apresente um pouco aí pra gente, fala o que você faz. Diferente do que muita gente pode pensar, meu sobrenome não é Duodraco, meu nome é Anderson Casimiro, eu tô trabalhando atualmente, né, como CTO na AgroSmart, eu sou um dos founders também, e a gente tem um projeto bem bacana ali, com hardware, vários sensores na fazenda, né, tudo conectado via radiofrequência, mandando dado pra nuvem, trabalhando bastante esses dados e dando para o agricultor informação no sentido dele ter mais produtividade e economia de água, né? Não sei se podia jabá, mas fiz um mini jabá aí já. Pode. E, paralelamente, também eu atuo junto com a comunidade PHP de São Paulo. Que eu considero trabalho também que, a galera que tá no PHPSP hoje faz um trabalho fenomenal, e aí, se puder fazer, eu puder mandar um agradecimento, o que me incentiva muito a continuar trabalhando é o trabalho que o pessoal do PHPSP tá fazendo. O pessoal me disse que você é um dos fundadores lá, não é? A gente tem aquela historinha, né? Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol, né? Brincadeira. Foi num botequinho aqui em São Paulo. Começamos, eu mais outros 4 desenvolvedores aqui de São Paulo. Quer dizer que hoje alguns não estão em São Paulo, né? Mas um tá em Amsterdã, alguns outros estão aqui em São Paulo, outro abriu um boteco, enfim. E depois de um tempo, né? Alguns membros foram saindo, seja por necessidade de trabalho ou outros motivos. Teve uma época que tava quase diminuindo, tava quase morrendo o PHPSP e voltou com força total, com uma galera assim que tava com espírito de comunidade mesmo, né? Querendo fazer, querendo acontecer. E eles estão fazendo diversos eventos, diversas iniciativas junto à empresa. E assim, apesar de eu ser um dos fundadores, hoje mesmo eu não tô conseguindo ajudar tanto quanto eu gostaria, mas a galera tá ativa num nível assim, que eu dificilmente vejo em outras comunidades. Vejo, sim, óbvio, mas a galera daqui de São Paulo tá muito ativa, assim. Quem tá ouvindo aí pela primeira vez, a gente gravou um cast já com duas pessoas do PHPSP, o Dev na Estrada 23. Cara, é uma comunidade bem legal, a gente participou já de alguns eventos que tem. A gente conheceu um pessoal daqui a gente é do interior, né? A gente conheceu um pessoal aqui de Campinas. E uma curiosidade legal é que o PHPSP, ele é estado, né? Uma coisa que eu não sabia, assim. Você meio que assimila, né? PHPSP, ele já é
só da capital de São Paulo, mas ele pega todo mundo no estado de São Paulo, né? Isso que é bem bacana. O pessoal até brinca, assim, né, que às vezes, tinha o logotipo dos predinhos lá, a gente achava que era tudo da capital, não sei o quê, né? Mas não, entrou muita gente, o próprio Gabriel, né, lá de Campinas, Gabriel, Rodrigo, tem uma galerinha nova em Campinas também, a comunidade de Campinas em si tá crescendo, né? A gente tá começando a chamar de capítulo, né? Pega PSP, capítulo Campinas, capítulo capital e assim por diante. Pô, bem massa. Cara, e vamos então, cara, a gente queria saber um pouquinho de você, como é que você começou a programar, quando você começou a mexer com computador, pode voltar bastante aí, quando é que você entrou pra essa vida, cara? Cara, comecei com as drogas cedo, sabe? É meio difícil falar sobre isso. Não, assim, E até assim, uma brincadeira, eu acredito que alguns de vocês devam conhecer o Elton Mineto, né, de Santa Catarina. Ele normalmente fala que o slide de apresentação é o slide da depressão, né, quando ele faz alguma palestra. E pra falar de código, assim, tipo, eu comecei bem cedo, né, meu primeiro código foi em 87, faz bastante tempo. Eu não tinha nem nascido ainda, cara. Possivelmente muito pessoal que tá ouvindo não havia nascido também, né? Mas começou cedo, mas assim, óbvio, não era nada profissional, eu não era desses meninos precoces que a gente vê bastante hoje em dia, né? Geração Z aí, que o pessoal fala que é o que nasceu na era digital já, né? Sim. Eu era curioso, basicamente, eu ia muito num projeto que tem aqui em São Paulo, tinha, aliás, né? Infelizmente parece que tá fechado, que é a Estação Ciência. Tá. E lá tinha laboratórios de informática, na época os MSX, né? Ainda aquele famoso computador que rodava programa em fita cassete, você podia usar coisas meio bizarras assim para fazer storage mas era a plataforma de início, né? Porque você não precisava ter muita coisa, você plugava o computador direto na televisão, por exemplo. Sim. E era um projeto bem bacana, era de graça, tal, né? Então era basicamente assim, eu estudava de manhã, ia de tarde para estação ciência e ficava a tarde toda lá. Pré-internet. Internet, eu acho que nem BBS direito ainda tinha direito. Caramba. Era. Não sei se você tem esse sentimento, mas, cara, parece que... Como, né? Como que a gente vivia sem, né, cara? Eu tenho muito esse sentimento e, de novo, é aquela parte da depressão que você fala, caramba, aquele tempo, né? Verdade. Que você lembra tudo que você fez de errado e tal. Exato. Mas era bem bacana, né? Tinha muitos monitores, a galera era da USP principalmente, se eu não me engano, e eles ensinavam a programar, então era muito jogo da tartaruguinha e tal, né? E aí depois alguns amigos de escola começaram a ter computador também, e aí eu saí do Basic pra Clipper, e aí fiquei brincando com Clipper há algum tempo, aí depois aconteceram várias coisas na minha vida, né? De tipo, ter que sair do lugar onde eu morava, ir para outro lugar, não ter acesso a computador, enfim, várias mudanças, né? E aí eu fui ter contato de novo com o computador, aí já profissionalmente, em 2001, né? Então fiquei aí uns 10, 11 anos praticamente sem estar próximo do computador para programar, né? Tá. E aí isso foi num hospital em Itapevi, né, um hospital público, e eu tava trabalhando de escriturário, e a história começou mais ou menos assim. Eu vou tentar fazer o mais curto possível, que de novo, a parte da depressão. Não, brincadeira. Eu já tinha conhecimento de programação assim, porque eu não parei de estudar, apesar de não estar próximo de computador, né, eu sempre fiquei muito próximo de livro e tal, estudando. Alguns amigos, eu ia na casa deles, os da infância, né? E eles continuaram programando e eu indo na casa deles, aprendendo. Uhum. E aí, eu mudei alguns sistemas do hospital, né? Comecei a fazer alguns censos hospitalares, pedido de farmácia no, graças a Deus, extinto Access, né? E aí esses programas me fizeram ir parar no CPD lá do hospital, né? Certo. Eu era, como eu falei, escriturário era como se fosse office boy interno, né? Tá. E aí desses programas fui parar lá no CPD e aí comecei a programar de verdade. E era a época ainda, eu não conhecia PHP, que é a plataforma que eu uso até hoje, né? Pelo menos a principal. Uhum. E esse comecinho de experiência com PHP lá foi muito mais
próximo porque o diretor da UTI tinha feito o doutorado dele em cima de PHP para informatizar as UTIs, né? Era um trabalho assim, praticamente inovador para a época, né? Pensando em 2001, não tinha nenhum sistema web para monitoramento de paciente de UTI. Sim. E aí eu ajudei ele, esse doutor me deu livros, me deu insumo para eu começar a estudar e ajudar ele um pouquinho, né, que seja ali no desenvolvimento da aplicação. E antes disso, você falou da aplicação web e tal, antes disso você não teve nenhum contato com web. Nem profissional, nem de programação foi zero, né? Eu mexi um pouquinho com Delphi, ou Delphi, né? Vai do gosto do freguês, como quer falar, né? Mas foi um pouquinho de Delphi, como eu falei antes, um Clipper bem muito tempo atrás, o próprio Access, né? Fazer a programaçãozinha ali, um pouquinho de VB e tal. Como eu disse, eu comecei a usar droga cedo. Mas isso, depois de web, né? Depois de pegar PHP, pegar JavaScript, aí não parei, né? Aí foi só web. Hoje eu tô voltando um pouco, né, para ver até programação de embarcado, programação para dispositivo móvel, né? Não sei se posso fazer de Java, mas Android, iOS e tal. E aí um pouquinho, aí eu tô voltando um pouco, né, pro mundo mais fora da web, né? Teve um período ali de 1 ano e meio que eu cheguei a usar CodeFusion, foi num projeto para Vivo, inclusive, eu já tinha saído do hospital. E aí nesse projeto, por incrível que pareça, foi quando eu peguei de fato orientação a objeto com CodeFusion. E aí, vamos voltar aqui na linha do tempo. Você estava lá no hospital e aí você conseguiu, por via desse projeto, o cara começou a te incentivar, você começou a estudar PHP lá dentro do hospital mesmo. Isso. Vocês e aí informatizaram todo o sistema do hospital para web, foi isso? Mais ou menos. O sistema era meio engessado, até pelo que eu entendia na época, era até a determinação do acordo que o governo tinha com as unidades públicas, né? Só para contextualizar, né? Na época ali, 2001, o governo estava passando por dificuldades para manter a estrutura dos hospitais e manter eles funcionando, né? São duas coisas distintas. E aí o governo, na época, era o Mário Covas, que estava no governo, se eu não me engano. Ele instituiu o seguinte, que o governo iria passar os prédios, ia dar estrutura, e aí instituições privadas iriam cuidar do hospital. Na verdade, não eram só instituições privadas, mas enfim, eram organizações de saúde que no final das contas eram tocadas por instituições privadas. E aí tinha algumas regras, até de meta, de uso de software, etc. E era um software, o que o hospital já usava, né, que já era informatizado, mas não era web. Eles usavam COBOL, um mini mainframe, se dá para dizer isso, né? Era um mini mainframe da IBM. Vários desses hospitais públicos tinham que trabalhar mais ou menos desse jeito, que era um jeito padronizado de coletar os dados também para fazer auditoria. E aí, os projetos em PHP foram rodando em paralelo a isso, né? Então, teve um projeto grande que eu gostei bastante de participar lá, que foi a gente estava fazendo a certificação de qualidade do laboratório, em específico de um setor, que aí iria seguir para outros setores. E praticamente eu fiz todos os softwares para controle de qualidade dentro do laboratório. Então, eu estava sendo analista de requisitos, estava sendo programador, estava sendo tester, estava sendo entrevistador do pessoal para saber o que precisava ou não. Mas tinha... eu tive muito suporte assim, do pessoal, né? Tanto do pessoal da qualidade como do pessoal do laboratório. E... assim, a parte de código acabou sendo fácil, apesar de eu estar aprendendo ainda na época, porque estava tendo muito apoio do hospital. Era um projeto que estava tendo bons olhos para todo mundo, então todo mundo apoiou bem, assim. E na época, assim, você teve que se virar para estudar, pegou o livro, levou para casa e... como é que foi? Você começou a participar de alguma coisa na internet, de fórum, como é que foi? Você fez cursos? Cara, se eu te disser que quando eu entrei no hospital eu ainda não tinha computador, você vai ficar meio desacreditado. Assim, eu fui comprar computador próximo já de quando eu tava para ir pro CPD. Foi depois de 6 meses já que eu tava trabalhando no hospital. Tá. E apesar de hoje você ter computador ruim, barato, na época o computador ruim era caro ainda. Sim.
principalmente sem subsídio de pais nem nada, né? Era meio complicado. Aí comecei. Primeiro tive que aprender direito, né? Como mexer com internet, fórum, como lidar com isso, domínio, entre outras coisas. Mas eu levei muita. No começo foi menos internet e mais pegar o livro que o Dr. Flávio, né, na época, que ele me dava, capítulo a capítulo, e destrinchando, fazendo teste e tentando rodar as coisas. E durante uns 3 meses, assim, essa foi minha rotina, assim, de aprender PHP baseado em livro. Então, assim, em 3 meses eu conseguia fazer algumas coisas, já tinha bastante da sintaxe e tal. Eu não entendia lufas de JavaScript, de CSS, de HTML, né? Na época também não dava pra entender muita coisa, né? Tem gente que não entende até hoje, né? Mas essa parte a gente pula. Aí que rola? Na época eu cheguei a fazer alguns cursos assim, né, por fora de publicação para web por conta de um histórico um pouquinho anterior. A primeira faculdade que eu tentei fazer foi de publicidade, né? Então eu fui atrás de alguns cursos nessa área antes. Você tava nessa época de faculdade aí. Então, parênteses agora, assim, eu não tenho nenhuma faculdade completa até agora, tá? Tentei fazer 7 e ainda não consegui concluir nenhuma. Tá no caminho certo aí. Steve Jobs, Bill Gates. Mais ou menos por aí. Entrevistamos o Marco Gomes aqui também. O Marco Gomes, se é o caminho do Marco Gomes, eu já fico até um pouco mais feliz, assim. E assim, por conta disso eu fiz alguns cursos paralelos, né? E aí, beleza, eu conheci um pouquinho de HTML, até de Flash pra época, né? JavaScript também um pouquinho, mas aí depois de aprender PHP eu comecei a pegar o jeito, né? De separar a aplicação, de deixar parte de cliente de um lado, PHP do outro. Eu apanhei ali uns 6 meses pra fazer alguma coisa decente pra web. Tem que pensar que a web em si não era você também, a web em si tava evoluindo pra isso, né? Eu peguei o logo pós-bolha ali, né? E ainda o pessoal discutia pra onde vai, não sei o quê. E PHP tinha acabado de sair a versão 4, né? Os livros que eu peguei, por exemplo, eram todos PHP 3 ainda, até saber onde pegar as coisas direito. Eu fazia download, por exemplo, instalação de MySQL, do próprio PHP, de Apache. Eu fazia o download no hospital, gravava CD, levava pra casa e instalava, né? Pra não perder tempo. Pensa aquele som de modem lindo, né? Tentando baixar as coisas, né? É verdade, cara. Puta que cara. Que é época triste, né? Mas aí, por exemplo, das coisas lá do hospital, né? Da parte de qualidade, aí foi... naquela época já era uma coisa bizarra, assim, fazer alguma coisa diferente de fórum, diferente de gerenciador de conteúdo, você não tinha muita referência. Mesmo na internet, você não tinha muita referência de, como que deve ser feito isso? Como deve ser feito, né? Um sistema de qualidade. Eu não tinha referência nenhuma. Então, o pessoal o gerente de qualidade lá, que é o Tom Reis, ele me mandava vários artigos, como que era a especificação da ISO e tal. E no final, né, foi um processo aí de um ano e pouquinho, pelo menos que eu participei do projeto. A gente foi certificado, sem nenhum problema, né? Você tem o certificado, às vezes, para resolver alguma coisa ainda. Os caras te aprovam, mas falam, corrige tal coisa, corrige outra coisa. Não, a gente passou diretão, sem problemas, assim. Passou com louvor. Não sei se tem esse título, mas provavelmente seria alguma coisa do gênero. Legal. E, bom, óbvio, fiz outras coisas lá no hospital ainda, né, também. Mesmo pedido de farmácia, agilizei alguns processos lá. Óbvio, na época você não tinha um setor de desenvolvimento só. Como eu falei, era um CPD. Então, no meio de código, você vai lá, arruma uma impressora, arruma um computador. Tem um que deve estar com um cooler zoado até hoje lá. Cria um e-mail ali.
Cria um e-mail ali, cria conta de usuário, dá treinamento. Então, naquela época, você não tinha muito divisão de papéis pra TI, né? O garoto do computador. É o cara do computador, basicamente. O triste é ver isso hoje, cara. Nossa senhora, Bom, na verdade eu voltei às origens hoje, né? Quando você trabalha de startup, não tem jeito, né? Você tem que fazer um pouco de tudo. Exato, isso é verdade. E, bom, aí depois disso fui para esse projeto da Vivo, que na verdade não tinha PHP. Eu fiquei 3 anos no hospital, depois teve esse da Vivo, que eu conheci gente muito boa lá também. Tem inclusive um amigo que tá morando na Austrália, tá aqui agora, que foi esse cara que me ensinou orientação a objeto mesmo, o Ronaldo Gomes. E aí passei por alguns projetos, né? Alguns menos interessantes e alguns bem bacanas, do tipo, bom, você falou que vocês são do interior, né? E um dos que eu trabalhei foi na Engebras. Independente da polêmica que essa empresa teve depois de um tempo, né? A gente trabalhava num time que, na época, não se falava tanto de IoT, mas a galera já fazia código de C para embarcado, junto com PHP. A gente fazia bastante coisa para radar, né, para inteligência de trânsito, assim. Então, eu ajudei algumas pessoas a tomar multa aí de 2008 para cá. E deixa eu ver. Bom, aí tem... Isso mais ou menos em que época, cara? Cara, isso já era 2007, 2008, 2007, assim. Boa. Porque assim, a Vivo foi em 2004, aí depois passei por um sistema de... como que eu posso dizer? É um sistema de back-end para supermercado, né? E depois disso que eu fui para esse da Engebras. Tudo trabalhando em empresas mesmo. Sua própria empresa ou todos freela. Todos CLT. Freela é uma coisa interessante, que assim, todas as vezes que eu tentei fazer freela, eu me ferrei. Pô, PHP não é igual freela, cara? Pra mim não funcionou direito, cara. Todas as vezes. Tentei fazer freela, puta, não rolava por falta de tempo e tal. Que assim, não tô falando que eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado, mas quando eu tô num lugar, tô trabalhando para uma empresa X, eu me dedico excessivamente, talvez até. Por isso que eu falo que talvez também não seja tão certo isso. E acabo ficando sem tempo para fazer trabalhos paralelos, né? Você empreende na própria empresa, né? Exatamente. E isso, todas as empresas que eu passei foram desse jeito, né? Aí... Como que eu posso falar? Eu acho que a ideia é essa, cara. Quando a pessoa faz um freela, é que assim, também não dá pra julgar, né? Todos os casos e tudo, mas eu já fui a alguns eventos que teve essas discussões assim e falam, cara, que assim, cara, o freela é uma coisa muito ruim. Tudo bem, cada um tem um esquema, você vai, complementa uma renda e tal. Principalmente, o freela ele é válido quando você tem um objetivo muito certo, assim. Assim, eu preciso de X pra fazer um tal curso, para fazer um intercâmbio, para fazer algo do tipo. Até final desse ano eu vou dar uma ralada aqui, né? Vou fazer 2 turnos para conseguir juntar essa grana, mas ele não é saudável ao longo prazo, assim. Ele não é saudável, você não tem a mesma... Você não tem a mesma responsabilidade, o mesmo pique pra fazer projetos freelas, assim. Não sei se você já fez muitos ou até alguns, mas a maioria deles o sentimento que você tem tem que fazer aqui o freela. Aí você começa bem, aí no meio você já tá escrevendo qualquer coisa e aí a tendência só piora. Então, assim, todos os que eu fiz, na verdade, salvo raras exceções, tipo 2 exceções, eu não fiz por estar precisando de grana. Foi tipo, cara, eu tô desesperado, preciso de alguém pra me ajudar, não sei o quê. Foi mais pra tentar ajudar camarada do que propriamente grana, né? Entendi. Mas me ferrei nessas, entendeu? Tipo, às vezes de não entregar e ficar ruim não entregar direito, né, pra outra pessoa, justamente pelo que eu falei antes, né, de, tipo, tá dedicando pra empresa principal. Mas, assim, eu não julgo, né, que nem eu falei, não funciona pra mim, mas quem consegue fazer direito, consegue trabalhar direito fazendo freela, normalmente acaba no sentido inverso, né, você acaba tornando o freela o principal e acaba deixando a empresa, o CLT ali, padrão, meio que pra trás, né. Tem gente que vai por esse caminho. Exato. E, bom, enfim, aí de freela, né, aí agora
agora, por exemplo, se for transportar para o mundo de hoje, tipo, aí eu tô fazendo jornada dupla ou tripla para minha empresa, né? Aí, é aquela coisa, você vai fazendo equação, tipo, tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Então você continua, senão você para. Né? A Ingebras, na verdade, fica ali em Osasco, né? Que é quase interior. Não, tô brincando, o pessoal de Osasco vai me matar. Mas assim, nesse meio tempo, né, entre sair da Vivo e sair da Ingebras, né, até ali 2008 e tal, eu comecei a conhecer a comunidade que começou a ter eventos de comunidade, né, aqui no Brasil. Legal. Que aí eu conheci os monstros, né, pegar aí o Guilherme Blanco, que hoje tá no Canadá, Rafael Doms, comecei a conhecer essa galerinha, né, o próprio Manuel Lemos, né, do PHP Classes também. Então eu fui conhecendo uma galera muito boa. Até 2007 que eu fui fazer minha primeira palestra, né, o meu primeiro desastre de palestra. Pô, não fala Canadá, cara. Quero ir pra lá, mano. Eu quase fui, não deu muito certo, mas ainda bem que deu pra conhecer a Gurismart agora também. E aí é minha dedicação 120% do tempo a patroa que não me escute. E essa época foi mais ou menos que 2006, 2007, você começou a... Entre 2005 e 2007. 2005 foi o primeiro evento que eu fui efetivamente. Longe pra caramba, rapaz. Quem foi naquele evento vai saber. E, cara, fala um pouco do sentimento. Como é que foi depois que você foi no evento? Cara, naquela época eu tava, assim, absorvendo tudo que eu podia, né? Eu tinha acabado de sair de Code Fusion, que o pessoal de Code Fusion que me perdoe, mas eu odiava aquilo. Eu achava umas linguagens meio mágicas isso, cara, sabia? Cara. Code Fusion, Flex, pra mim sempre foi meio mágico. Eu brincava um pouco que no final das contas era isso, né? Na época o Code Fusion era um framework para Java, né? Uhum. Que você fazia uma metalinguagem ali, era uma linguagem de tag, para quem não conhece Code Fusion, e tipo, você faz if com tag igual HTML. Morreu, né? Morreu isso aí, né? Se não morreu, eu espero que tenha ido bem, esteja em paz, não volte. Mas, por exemplo, a galera lá na Viva, quando a gente descobriu o CF Script, cara, nossa, aí era Java, né? Basicamente. Sim. Aí a gente codava scriptado e era coisa linda, sem tag, sem nada. Mas lá no evento, cara, foi muito louco porque, assim, o contato que eu tinha com desenvolvedores era o contato ou do trabalho no offline, né? Ou no online, em fórum, lista, tal, que eu nunca me dei muito bem em lista. Sempre aparecia um hater, tchau lista, assim, né? Sim. Você dava uma opinião, mas não sei o que, mas você não pode porque eu não quero que você possa, enfim, aí tá bom, tchau lista, eu não tenho muito paciência pra esse tipo de coisa. Do cara que quer ditar regra, né? Uhum. Isso é um problema. Ainda hoje é um problema, né? Isso que eu ia falar. Ainda hoje é um problema frequente, cara. Mas aí, por exemplo, cheguei num evento, como eu falei, era bem longe, pelo menos pra mim era bem longe, né? E, cara, você encontrar um monte de gente que faz a mesma coisa que você, discutindo coisas que tinham a ver com o seu trabalho, assim, por mais que, sei lá, pelo que eu me lembro na época, não tinha uma palestra, assim, muito avançada pro que tinha na época. Eu talvez não era, assim, como que eu posso falar, sênior ou alguma coisa assim na época, né? Talvez eu não seja sênior nem hoje também, tá? Uhum. Mas na época eu não era um cara tão avançado, eu tinha acabado de sair de Code Fusion, que nem eu tinha falado, mas tipo, não tinha coisas tão avançadas assim, que nem hoje você parar pra falar de arquitetura, tal. A galera falava bastante de tipo, putz, como fazer uma biblioteca de e-mail eficiente, por que não usar um CMS? Eram coisas mais, hoje vendo básicas, né? Mas que pra época era mudança de direção, assim, de como você tava codando até, né? Como você pensava no código. Exato. E assim, era uma galera muito boa. E aí, conversando com todo mundo, putz, vamos nos reunir, vamos bater papo e tal. E aí, aquele grupinho, na época era... Qual a comunidade? Era o próprio HP, que era
que estava representando mais, era que estava mais representada, assim, falando de Brasil mesmo, né? E aí depois dessa vieram outras comunidades, né? As comunidades dos estados que nem a gente conhece hoje. Mas era a que estava mais estruturada, assim, que foi até, acho que a principal apoiadora ou que pôs dinheiro mesmo no evento. E foi bem interessante. Conversar com todo mundo, aquele sentimento de, putz, eu não tô sozinho nesse mundo. E você vê que era muita gente. É foda, né? Às vezes você pensa que você tá num fórum, tô batendo papo com um, tô batendo papo com outro e tal, beleza, não passa assim de 12 pessoas, apesar de você ver o número de pessoas no fórum, você não tinha ideia de quantas pessoas mesmo, né? Você vê o seu círculo de amigos ali próximo do que você tá batendo papo ainda, né? Aí você vê que, por exemplo, vai num evento, tem 150, 200 pessoas, falando fora pessoal que não foi, né? Pessoal que ia, mas porque o chefe só liberou um da equipe, não sei o que, caramba, vocês têm um time grande e tal. E aí, isso foi muito louco, assim, pra mim, na época, né? E aí já tinha muitas palestras na época, já falando sobre comunidade, sobre como contribuir. Tinha algumas, assim, o conteúdo que foi gerado dali pra depois foi muito nesse sentido de, putz, como contribuir, como continuar ajudando, como fazer isso aqui acontecer mais, né? E aí, no outro ano, teve a segunda conferência, que aí já tinha o nome de PHP Conference mesmo, que eu acho que foi no Ipiranga, Aclimação, Vila Mariana, ali naquele pedaço, né? Acho que Vila Mariana. E aí foi um pouquinho maior, já não era tão longe, mais gente foi, né? E aí depois a PHP Conference foi para Osasco, que aí conseguiu ter um número muito maior de pessoas, né? E aí nessa época já veio gente de fora também, veio o Derek Rittans, que é o cara que faz o Xdebug. Eu não me lembro se foi em 2006 ou 2007, eu acredito que em 2006. Que veio o Derek Rittans, que queria tomar Guaraná aqui, direto, todo mundo tomando cerveja, que foi onde nasceu o PHPinga, né? PHPinga, que é o pós-evento oficial da comunidade, né? Todo evento da comunidade PHP tem que terminar no PHPinga, é meio que regra isso. É assim que você recruta as pessoas. Exatamente. Aí eu já posso até falar um caso interessante depois, quando for falar da AgroSmart, sobre contratação também em boteco. Cara, eu pergunto isso porque eu comecei a frequentar a comunidade não faz muito tempo. Se for ver, vai fazer um ano mais ou menos que eu comecei a frequentar bastante a comunidade em eventos e tal. Cara, isso mudou minha vida de um jeito assim que ninguém tem noção. E eu tento passar esse sentimento pra todo mundo. A gente tem episódios aqui sobre a importância da comunidade e assim, não tá por aí, sabe? O que dá pra aprender, o que dá pra levar. Porque hoje, basicamente, você vai em eventos, você não vai lá pra aprender... Tirando eventos da Apple, que é fechado, do Google, que você só vai lá pra ver o que saiu, o que vai sair naquele dia, que eles fazem isso. Tirando isso, você não vai no evento pra... eu vou ver aqui a nova versão do AngularJS, o que ele faz. Você não vai pra isso, sabe, nos eventos. Você vai pra conhecer as pessoas, pra se envolver de fato com a comunidade, assim. Isso abre portas incríveis, assim, além de portas, o jeito de você pensar, de você até fazer as coisas, muda bastante, assim, é um sentimento muito foda, cara. Eu tento passar isso de alguma forma pras pessoas, assim, que eu acho que obviamente não é pra todo mundo, mas eu acho que todo mundo poderia ter uma experiência dessa, assim, pelo menos um pouco, assim, acho que é bom. Eu acho que não é nem poderia, deveria, assim. Exato. Pelo menos pra saber, assim, gosto ou não gosto, assim, sabe? Que assim, eu falei da minha primeira experiência, mas, putz, a experiência que eu tenho de viver em comunidade, né, pra mim é quase uma visão política, assim, a comunidade, principalmente comunidade open source, né? Por exemplo, hoje, que nem se falou, né, a galera vai muito mais pelo networking. Depois que você começa a dar algumas palestras, não sei se você já palestrou também. Poucas vezes. E depois que você palestra, você começa a querer melhorar, né? Exato. A sua palestra. Então, às vezes você vai assiste palestra, às vezes não é nem pelo conteúdo, é porque você quer ver aquele cara que você admira falando, tentar pegar dica, pegar toque e tal. E você vê que não é fácil, cara. Porque uma coisa, eu acho isso muito foda, sabe? Tipo, pessoas vão em eventos e falam assim, pô, mas
pô, aquele cara ali só fala merda, sei lá, faz alguma crítica desse tipo. E eu falo, cara, você já subiu ali, velho. Parece, não é fácil, assim, né? Tipo, Não, definitivamente não é fácil. não é fácil, então essa experiência eu também acho que todo mundo deveria ter, assim, de pelo menos palestrar uma vez e ver como que é. É um sentimento muito foda, assim. Por Sim. mais que você pode falar do assunto mais básico, assim, você dá uma tremida na base, assim, ver, pô, cara, eu tô... Você aprende mais, isso que é legal. Você é professor, né? Você ensina, você aprende de novo, aprende mais e aprende com quem tá escutando também. Sim, e às vezes assim, por exemplo, na última PHP Conference eu parei para ver algumas palestras, né? Que aconteceu agora no começo de dezembro. E assim, é legal você ver alguma coisa, às vezes, que você conhece, mas contado de outro jeito, sabe? É uma outra experiência, é uma outra pessoa falando, às vezes até as coisas básicas, assim, né? Exato. Que aí você vê, puta, é a galerinha mais nova que tá tentando falar de um jeito pro pessoal mais novo, né? Que nem uma coisa é macaco velho no sentido de velho, não de experiente, tá? Que nem eu, de querer passar alguma coisa e um carinha bem mais novo querer falar, fazer a introdução de PHP, por exemplo. Ele vai ter uma pegada completamente diferente da minha e talvez até muito melhor pro público, pros mais próximos dele, com o pessoal que se comunica melhor com ele, né? Exato. É gíria, é o jeito de falar, é a galera que fala até mais rápido, assim, né? De um jeito bacana também, né? Por exemplo, teve um rapaz que entrou agora no PHPSP, entrou há pouco tempo a gente não chama de coordenação, né? A gente chama de parte ativa da comunidade, que é quem põe a mão na massa pra fazer mesmo, né? Que é o Nicolas, cara, que é um moleque, assim, fora de série, tem um conhecimento animal e ele passa muito bem, né? As coisas. Ele tá fazendo mestrado, MBA e tal, e, cara, ele tem uma didática muito boa e ele é super novo, né? A gente até brinca com ele que ele é mirim ainda e tal. Mas é um moleque que é muito bom. Tipo, é legal ver esse sangue novo, né? Dar essa renovada que a gente vê assim, puta, não é só a galera que começou no PHP lá atrás, que tá tentando manter chama acesa, nada, não. A galera nova pega, tá curtindo, tá fazendo, tá acontecendo, né? Nossa, bem legal, cara. Isso é muito bom. E, assim, isso é a parte de palestra, né? Fora, quando a gente pega, por exemplo, uma Campus Party da vida, isso foi uma experiência que eu tive, acho que 2012, 2013. Que, assim, eu normalmente vou em Campus Party porque é onde eu produzo o melhor de madrugadas. Por incrível que pareça. Aí, que assim, tá todo um clima muito louco, né, de nerdice, assim. E aí você senta pra codar e, meu, ideias surgem do nada. E aí rolou um negócio de um projeto com o Ale Borba, que tá no Google hoje. Ele falou assim, cara, tem um projeto assim, assim, assado pra uma associação, o que você acha da gente tocar? Aí a gente fez uma brincadeirinha, depois a comunidade continuou tocando e tal, mas naquele dia, tipo, você fazer código pra ajudar outra pessoa que não é só a comunidade, né? Se você pensar como sociedade, assim, você fazer um código que vai ser útil de alguma maneira pra sociedade também e, cara, dá um puta tesão fazer. Esse foi o Coding for Change? Cara, ainda não era Code for Change. A gente tinha feito pra uma instituição aqui de São Paulo, me fugiu o nome agora. Mas foi junto com o Borba e os meninos do PHPSP continuaram tocando depois. Foi 2013 isso. E foi, tipo, voluntariado total, assim, né? A galera fez porque tava legal, tava bom. E o projeto não chegou a ser terminado por outros motivos, mas durante, né? No tocando, meu, a galera tava muito empolgada fazendo. E isso que é o bacana, né? Do open source, né? Do espírito de comunidade, assim. Você tá vendo o impacto que o teu código, a tua palestra, o teu post no blog tá fazendo, sabe? Que é o que você tava falando, por exemplo, a galera que tem medo de palestrar porque vai estar fulano que é sênior, é mestre, é Jedi e tal, e eu vou falar o quê? Às vezes você falar o básico que você entende é muito bom para quem quer ouvir, né? Às vezes um outro cara tá com uma insegurança que você vai lá, fala e o cara deslancha
deslancha, sabe, depois. Às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Precisa do jeito certo de falar. Exato. Que é bem bacana, assim. Que é o que eu vejo acontecer direto. Por exemplo, uma outra coisa legal de comunidade, aí é um jabá que eu gosto de fazer, que é o do pessoal do Nordeste, que fizeram o PHPest há pouco tempo. Esse foi um projeto que as comunidades do Nordeste se juntaram para fazer um evento, aí eles fizeram crowdfunding no Benfeitoria, juntaram uma grana, foram mais de 6 mil reais que eles juntaram, aí teve uma empresa de fora também que ajudou, trouxe palestrante, né, que é o Ocramius, Que legal, cara. o Marco Pivetta, né, e, meu, eles fizeram um puta evento, tipo, qualidade profissional mesmo de evento, deram um puta apoio pros palestrantes, assim, né, a maioria dos palestrantes ficou na mesma casa, né, então, pros palestrantes já tava rolando networking o tempo todo, assim, e o evento foi super bem organizado, foi numa instituição, acho que do Exército lá, e, cara, foi animal, duas trilhas, o pessoal do Paraíba JS lá também ajudou, teve uma trilha do Paraíba JS, teve treinamento, e a galera se juntou, então, tipo, não foi um evento de uma empresa organizadora de evento, foi a própria comunidade que se juntou, fez um evento, porque normalmente os eventos não chegam lá, né? Isso é animal, né, cara? Cara, e ver isso acontecer e, assim, chegou no final do evento, ano que vem é em Salvador, a galera vai estar junta de novo. Cara, isso foi animal. Ver isso acontecer, por sorte eu tava lá, ver isso acontecer foi animal. E a galera devia se juntar mais, assim, as comunidades pensarem como comunidades, sabe? Isso foi muito louco. Cara, e animal, eu acho isso muito animal pelo fato também de, cara, alguém é só ir lá e fazer, tá ligado? É uma coisa que a gente sempre prega aqui também. E, meu, na maioria das entrevistas a gente tem essa frase pregada assim, que é, cara, vai lá e faz, mano. Sabe? Pô, era muito fácil esses caras falarem que as coisas não chegam lá, né? Sim. E ficar de braço cruzado e acabou, né? Cara, eu cheguei à conclusão que aqueles haters lá dos fóruns, tal, é esse cara que não faz nada, né? É o cara que vive pra reclamar, né? Tipo, teve casos já, assim, por exemplo, que eu tava cuidando em bastidores, assim, do evento, não tava palestrando, nada, né? E aí, por exemplo, um cara virou, putz, mas fulano só falou besteira, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, você acha que tá errado? Chega no cara e fala o que tá errado, né? Ajuda o cara a melhorar a palestra dele e vê se vocês trocam ideia. Se vocês dois conhecem o mesmo assunto, conversa, né? Talvez melhore pros dois, né? Nasça alguma coisa boa da conversa dos dois, né? Que às vezes o cara dá um assunto complexo não por inteiro, justamente pela didática, né? Só que aí sempre tem o cara que só quer reclamar e não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que, isso é muito foda, cara. Cara, é só ir lá e fazer, mano. Não precisa ser o melhor, que nem você falou, foi um puto evento e tal. Não precisa ser o melhor evento do mundo. A gente vai crescendo conforme a necessidade, né, cara? Não... E às vezes nem precisa ser gigantesco, não precisa ser uma ZenCon, né? Não precisa ser um Java One. Cara, faz um evento agradável. Esse é o mínimo, né? Faz um evento agradável, tipo, qual que é teu público? A galera de Python, a galera de Ruby, PHP, Java, faz um evento que é agradável. Pega, por exemplo, o pessoal que faz o Brasil JS, né? Tipo, Sim. o Felipe, o Jaidson. Cara, eles fazem um trabalho animal e... eu acho que eu talvez estou falando mais de outras pessoas, mas são pessoas pelas quais eu sou grato, assim, de terem me ensinado alguma coisa, de terem contribuído também na minha história de alguma maneira, né? Exato. E isso que é o mais importante, né, cara? Por exemplo, o Jadson e Felipe foram os caras que me hospedaram quando eu fui pro FISL em 2010. Cara, foi além das bebedeiras, né? Porque você tá em Porto Alegre, você tem que sair pra beber um pouquinho, né? E em Porto Alegre você tem que beber polar, né? É verdade. E, cara, eles falaram muito sobre um projeto que eles tocavam na época. Infelizmente não foi pra frente, mas ninguém tava fazendo o que eles estavam fazendo e foi animal, assim. E aí, puta, depois de um tempo que eu vejo, caramba, os caras estão fazendo o Brasil JS, que animal. E são, hoje, são ícones, né, da comunidade de JavaScript, mas merecidamente, né? Eles não são, tipo, não
apareceram do nada, tal. Eles estão fazendo um negócio que é importante para toda a comunidade e isso é de tirar o chapéu. E como eles mesmos, e como o próprio evento diz, né? O maior evento de JavaScript do mundo, cara. Do universo teve um... Do universo. Teve um slogan uma vez, cara. E assim, eu conversei com o Felipe há pouco tempo, cara, e assim, é um bagulho que eles fazem com prazer, assim, né? E eles têm uns planos aí pra esse ano, que se der tudo certo, vai ser muito legal para várias comunidades. Aí não vai se limitar só a JavaScript, assim, vai ser muito bacana. Pô, legal. Soltou um spoiler aí. Spoiler, e aí agora você convida o Felipe e o Jaidson também. Exatamente. E faz eles contarem o spoiler. Já vou conseguir um spoiler aqui. Bacana. Bom, e aí, cara? Então, você começou a entrar na comunidade, começou a palestrar. Sobre isso, eu tenho que fazer aquele adendo que foi a pior palestra do universo, assim, né? Eu tinha feito uma palestra de Simple XML, que é um componente do PHP, obviamente, para trabalhar com XML. Falei, vou interagir com a galera da primeira palestra. Eu fiz muito conteúdo. Eu tava vendo os slides esses dias, eu tinha feito 50 e poucos slides, e a galera, eu perguntava, galera, então, vocês conhecem? E aí, som de grilos, né? Cri, cri, cri. Então, a palestra que devia ser de 50 minutos levou 15 minutos para terminar, né? O pessoal me zoou até hoje com isso. Mas daí, não parei. Eu falei, cara, eu tenho que palestrar, tenho que falar de um assunto legal, tal. E aí foram vários eventos. Aí foram convites para não só eventos de PHP ao longo dos anos, né? Palestrei no Google aqui em São Paulo, já fui em evento da Microsoft, outros eventos paralelos, e foi bem, bem bacana, assim. Então, até voltando no negócio da galera palestrar, assim, se você tem um conteúdo que você acha que vai ser útil para uma pessoa, cara, submete pro evento. Se você atingir uma pessoa com o conteúdo que você tem, já vai valer a pena. Quem dirá, né, com mais gente. Sim. E é uma coisa boa pra carreira até, né? Se você for pensar, putz, fulano é palestrante, sabe falar, fala com propriedade, cara, aí não tem limite, né? O que não pode é fazer assim, tipo, eu vou palestrar, eu vou falar que eu sei, que eu sei JWT e, na verdade, eu não sei nada, entendeu? Eu só vou pegar referência do que eu vi na internet e colocar no ar, né? E fazer uns slides bacanas pra mostrar que eu sei. Cara, se você não domina, não tem o que fazer, né? A palestra vai ser ruim, se alguém te perguntar alguma coisa, você pode dançar e, assim, não vai ser bom pra ninguém. Por isso que eu normalmente falo pro pessoal, cara, se você vai falar de alguma coisa, fala de alguma coisa que você domina, né? Não tenta se iludir achando que você pode falar de alguma coisa que você não sabe, porque vai ser ruim. Tanto para quem tá te escutando, como para você mesmo, né? Você vai estar mentindo para você mesmo, no mínimo. Exato. E, putz, desses convites surgiram muitas coisas, né? A gente teve, por meio desses convites, né? A exemplo do PHPSP mesmo. Teve um dos eventos que a gente foi convidado para ir no Google, né? Aqui em São Paulo, para falar do App Engine. Já tinham dado um tempinho antes pra gente falar, tal, pra gente preparar um conteúdo que era mais assim, o que eu posso fazer de PHP no App Engine? Essa foi uma palestra que o Google tinha pedido pra gente fazer, né? Então, deram um tempinho pra gente aprender a usar o App Engine no PHP e tal, né? Óbvio, aí eu posso estar me contradizendo de falar assim, você não dominava o App Engine para poder dar a palestra. De fato, não dominava, e eu deixei bem claro isso no começo da palestra. E falei assim, o que eu consegui fazer até agora foi isso aqui. E aí até mostrei algumas funcionalidades que o Google tinha que eram específicas do PHP que funcionavam no App Engine também, né? E aí o Rossani tinha ido comigo fazer essa palestra. E aí, cara, depois o Rossani também começou a aparecer e fazer palestra direto também, né? Já estava fazendo algumas palestras antes e começou a aparecer cada vez mais, né? E isso com certeza rendeu para ele até um avanço na carreira depois de um tempinho. Legal, muito bom. E,
Cara, aí desses eventos, que aí surgiu as grandes coisas, né? Logo ali em 2007 para 2008, quando já tava, o movimento de comunidades PHP já tava ficando legal, ficando forte aqui no Brasil, a galera se juntou para tentar fazer uma comunidade Brasil em si, né? Que infelizmente não tá dando tantos frutos quanto a gente queria na época, né? Tá até um pouco apagada, assim, né? E, de novo, só para deixar claro, para quem escutar e achar que eu tô ofendendo, não tô ofendendo o PHP Brasil, longe disso. Só que, infelizmente, eu não vejo tão ativa quanto a gente gostaria que tivesse, né? E eu não tô considerando nenhuma lista de nome PHP Brasil, não. Eu digo a comunidade PHP Brasil poderia estar muito mais forte. E aí, desses movimentos, né, acabou nascendo o PHPSP, que aí éramos eu, o Rafael Doms, o Augusto Pascucci, o Marcelo Toscano e o Ivan Rosolém. Boa. Né? E aí, cara, ao longo dos anos, a gente começou fazendo alguns eventos, fizemos o maior Test Fest, né? Quando teve o Test Fest do PHP 5.3, isso foi em 2010, que era o Test Fest é um evento mundial que todas as comunidades se juntam para fazer testes para o código-fonte do PHP, teste unitário, né? Uhum. E a comunidade PHPSP foi a que mais contribuiu, assim, sem dúvida foi a que mais contribuiu, tanto é que a gente ganhou vários prêmios e tal. Que legal, cara. E a galera ganhou, tem o PHPnet, o @PHPnet até hoje, né? Do Draco @PHPnet até hoje. Provavelmente eu vou ganhar muito spam agora, mas fazer o E, cara, aí a comunidade, como eu falei, teve uma época que a galera foi deixando por vários motivos e depois começou a crescer de novo, né? E cresceu de um jeito que, assim, a galera de outras comunidades, até não PHP, vem a gente com muito bons olhos, assim, e é muito louco isso. Isso faz parte do crescimento que teve, né, cara? Isso é bem legal, né? Sim, sim. E, cara, a gente quer, assim, que tenha cada vez mais gente ativa, né? Porque, assim, as comunidades existem para servir a todos. Os que estão fazendo, que estão pondo a mão na massa, e a galera que não põe, que é a galera que consome na maior parte das vezes. Mas, por exemplo, é muito mais comum hoje ver alguém falando assim, cara, eu quero ajudar, o que eu faço, como que dá pra... o que vocês estão precisando? Eu falo, cara, eu tô precisando de alguém pra fazer cafezinho, né? Aí entra na parte da zoeira e tal. Eu falei, cara, a gente precisa de, sei lá, arrumar o layout do site, a gente precisa de alguém pra ficar cuidando de redes sociais e tal. E a galera vem pra ajudar. Precisa de um designer nesse PHP aqui. Exatamente. E depois de você ter frequentado, né, ter entrado na comunidade e tal, você falou assim, cansei disso daqui, agora eu vou abrir minha empresa, foi isso? Cara, foi mais ou menos, cara. Assim, eu rodei mais algumas empresas, né, depois. Uhum. Notadamente, assim, as que tiveram muita diferença, assim, foram a Arizona, depois... o LX e depois a Tricai, que nessas eu desempenhei um papel mais de liderança, né? Eu tava cuidando de times, assim. E, cara, me deu uma puta bagagem, eu aprendi pra caramba, não só da parte de gestão, mas aprendi muito até com a parte técnica mesmo, né? Os times com que eu trabalhei foram animais em todos os sentidos, assim. Desde a Arizona, que eu tava começando, né? Basicamente com gestão. Uhum. Até a Tricai, quando eu saí, que eu tava saí da Tricai como gerente, né? De tecnologia. E, cara, aprendi muito com cada uma das pessoas com que eu trabalhei. Assim, eu normalmente falo que não eram meus funcionários, eu trabalhava para eles, né? Uhum. Que é o que eu gosto mais. Tipo, não sei se a galera lê muito livro de gestão, assim. Tipo, eu li o Monge Executivo uma vez. É um livro clichê pra caramba, assim, né? Pra quem vai fazer gestão a primeira vez, assim. Mas, cara, tem uma coisa no livro que o cara cita assim: você não vai fazer pelo seu time o que ele quer, você vai fazer o que o seu time precisa. Exato. E, assim, eu tentava a todo custo, cara, dar subsídio pro time para eles terem o que eles precisavam para trabalhar, assim. Então, puta, minha máquina tá ruim, cara, vou tentar trocar, vou tentar mudar o SSD, colocar RAM,
você produz mais com mais um monitor? Cara, tá bom, vamos colocar mais um monitor. Não, nem sempre, né, mas, por exemplo, quando eu entrei na Arizona, a gente tava trabalhando com SVN. Tá. E em pouco tempo, vamos mudar pra Git, vamos colocar no GitHub. Eu acho que eu consegui convencer um pouco ali gerência, diretoria pra liberar, tirar o escorpião do bolso e pagar o GitHub, né? Mas rolou super de boa e hoje a galera só usa isso, então foi uma mudança que saiu do time e foi pra cima, que foi bem bacana. Depois, por vários pedidos do time, acabou não só do time de PHP, né, mas do time de Java também, de outros times, acabamos adotando Scrum, entre outras mudanças, assim, que são conquistas hoje, né, então, Animal. né, se a galerinha ali da Arizona tá escutando, cara, a gente fez muita coisa lá, né, a gente fez coisa que tá rodando até hoje lá, que eu sei, o Ivan Rosolém, que não me deixe mentir, que o Ivan também trabalhava lá na época, ele tava numa área diferente, né? E, cara, a gente fez muita coisa. E na OLX também foi uma pegada um pouco diferente, mas também o pessoal que trabalhava comigo era animal também. E depois a Tricai, cara, que era uma galerinha mais nova, mas, tipo, um gás ferrado pra trabalhar também. Aí eu acompanho eles até hoje, né? Vejo bastante, por exemplo, o Paulo lá da Tricai palestrando hoje. Tricai hoje é da Dafit, né? Mas o Paulo Vitor, cara, ele palestrando, cara, de DDD, de Solid, fazendo umas palestras muito boas, assim, e coisa que eu tava vendo ele fazer ali no dia a dia, sabe? Sim. Né? E aprendi muito com ele também. Querendo ou não, faz parte disso, né? É bem legal saber disso, né? Então. E tem até aquelas oportunidades que você tem ali no meio, né? Então, tipo, por exemplo, na Tricai, a gente trabalhava junto com o time da Canui, que a Tricai era uma loja online de artigos para bebê e criança, e a Canui de artigos esportivos. Então eram dois times. Do lado da Canui tinha o Willy, uma galerinha, depois e tinha o Mário Rezende, que, putz, é um dos caras que eu mais admiro, assim, na comunidade PHP também, que faço questão de fazer reverência quando eu passo por ele, que é um cara fenomenal. Tipo, além de ser um técnico muito bom, ele é uma pessoa muito boa também. Não que as outras pessoas que eu falei até agora não sejam. Sim, mas, sim. assim, com certeza o Mário se destaca de um jeito, assim, animal. E ele... E assim, os papos que a gente tinha entre os times, nossa, a gente crescia demais. Com cada besteirinha que a gente ia tomar café, ia conversar, e meio que a gente vivia nesse clima de comunidade, né? E aí eu tive o convite da JetBrains, né? Em maio de 2014, maio de 2014, o convite da JetBrains para trabalhar como evangelista. Aí a ideia era que eu fosse trabalhar muito com comunidade, né? Ia ser meio que representante da JetBrains para América Latina, assim. Massa, foi bem bacana, foi um período, assim, era completamente diferente, né, do que eu estava fazendo, porque, assim, não era o código para a solução que eu ia fazer, eu estava fazendo mais código de exemplo, que era uma parte bem legal. Então, tipo, como eu já fazia tutorial, tal, algumas brincadeiras no site, aliás, o site tá com umas teias de aranha lá, preciso tirar. Mas, assim, o trabalho da JetBrains era bem bacana, principalmente ir em evento, né, porque a galera pensa, em evento não dá nada, nem dá trabalho e tal. Cara, dá um trabalho do caramba, né? E às vezes, por exemplo, ir num evento misto, por exemplo, o TDC, que é multilinguagem. Aí chega um cara de Ruby lá, então, mas e aí, o RubyMine suporta tal coisa? Peraí, que eu não vi muito RubyMine, não era nem o foco, né? Mas vamos dar uma olhadinha, vamos abrir aqui, que eu acabava deixando todos instalados, né, na época, e, vamos dar uma olhada, vamos ver, isso aqui funciona assim e tal, se precisar de um suporte. E aí a galera, você tinha contato com muito mais gente, assim, né, porque os produtos da JetBrains, independente de quem goste de IDE ou não, né, chamam bastante atenção da galera em várias comunidades, né, então eu acabei conhecendo muita gente de muita comunidade nesse meio tempo, né, e esse foi um trabalho bem bacana. Infelizmente não rolou muito bem por alguns motivos, né,
até a pegada que eu tava tendo também de gestão antes, eu senti que eu saí muito da carreira que eu tava querendo tomar. Entre outros problemas, né? Minha mudança para São Paulo também foi super complicada. Que assim, eu sempre morei aqui em São Paulo, aí fui para Jundiaí e voltei para São Paulo. Essa segunda mudança foi muito problemática, assim, em alguns aspectos. E aí acabei por sair da Jet, né? Ou ser saído, enfim. Não tô desmerecendo a Jet, gostei muito de trabalhar lá. Foi animal o trabalho, mas. A Jet era em Jundiaí? Ou você Não. trabalhava... A JetBrains é na Rússia. Trabalhava remotamente. Trabalhava remoto, né? E às vezes a galera vinha pra cá, a gente fazia eventos juntos, ou eu ia sozinho pra alguns eventos, né? Entendi. Mas assim, foi muito bacana. Todo o tempo lá foi muito bacana. E aí, nesse meio tempo, eu já conhecia os meus atuais sócios, né? De outros carnavais. E a gente conversando num barzinho, isso lá em Itajubá, né? Eles falaram, putz, a gente tá com um projeto assim, assado, tal, não sei o quê. Eu já tava meio que vendo que não ia dar certo a JetBrains e tal, né? E falaram, cara, você não quer pensar no assunto, não quer ajudar a gente e tal? E a proposta da AgroSmart me chamou muita atenção, né? Normalmente a gente faz aquelas coisas, né? O plano de vida para daqui 6 meses, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos e tal. Eu penso naquela carta do War que você tira pra vida inteira, entendeu? Conquistar 24 territórios a sua escolha, né? Assim. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa assim. O meu objetivo de vida que eu me coloquei tipo, fazer alguma coisa pelo mundo. Não precisa ter meu nome, não precisa fazer nada, mas eu preciso dar alguma coisa boa pro mundo. É um objetivo de vida meu. Legal. E a proposta da AgroSmart me deixava muito próximo disso. Então, cara, pra mim foi meio que a escolha óbvia de me juntar ao pessoal, a Mariana, o Rafael, o Thales, e fazer um produto muito foda que ia ajudar muita gente. E pensa assim, tava naquela coisa da crise hídrica, comecinho do ano ali, né? E problema de água, reportagem sobre falta d'água direto. E, cara, aí me acendeu a luzinha. Cara, você precisa fazer isso. Aí eu entrei de cabeça, tô tentando fazer acontecer o máximo que dá. Não dá pra falar que eu virei empresário sozinho, porque eu tenho os outros 3 sócios também, que cada um tem o seu papel e os outros 3 são fundamentais para a empresa, né? O desenvolvedor é substituível, né? Exato. Mas hoje eu tô como único desenvolvedor, por enquanto. Eu já falei com um desenvolvedor aí no boteco que tá esperando uma resposta. Eu acho que até essa pessoa escutar o vídeo já vai ter recebido a proposta direitinho. Pô, legal. Tá bem no começo então ainda, ou não? Não, cara. Assim, a empresa existe... o CNPJ existe desde 2014, né? De agosto de 2014. Recente, pô. É um pouquinho, né? Mas assim, a gente fez testes no começo do ano, tipo, manualmente, né? Vendo se a ideia do produto iria funcionar mesmo. Uhum. Aí eu entrei e comecei a fazer a aplicação, que basicamente é assim, a gente coleta os dados, né? Dos sensores de solo, de estação meteorológica e tal, a gente pega pelo menos umas 12 variáveis relativas ali ao plantio. Tá. Aí a gente manda isso pra nuvem. Aí se você for pensar assim, putz, é embarcado e tal, cara, é um Raspberry que manda as coisas pra nuvem. Hoje, basicamente, né? E aí tem código PHP lá. Depois do Raspberry é só código PHP até o front-end, né? Legal. Aí eu pego esses dados, eu processo, e aí eu tiro várias informações disso, né? Desde informação meteorológica, que com o tempo, com mais clientes, daria até pra gente trabalhar numa possível previsão meteorológica também. Mas, basicamente, eu falo pro agricultor assim, hoje você não vai irrigar. Amanhã você vai irrigar, mas só um pouquinho. Daqui 10 dias você vai irrigar de novo, só um pouquinho também. Porque aqui no Brasil, principalmente, tem um problema que o agricultor não paga pela água, então ele desperdiça, né? O dado que me chamou mais atenção quando eu entrei foi que, assim, por exemplo, isso é dado da ONU, né? Não sou eu que tô falando. Uhum. Que, por exemplo, o consumo em residências é de cerca de 8% da água disponível. Na indústria, são 22% mais ou menos. E 70% da água disponível é usada na lavoura, na agricultura e também pecuária, né? Mas principalmente agricultura. Uhum.
desses 70%, metade é desperdício. É desperdiçada todo dia. E esse desperdício é mais, se você for pensar 35%, né? É mais do que o consumo residencial e de indústria juntos. Caramba, cara. E esse dado... Mas aí qual que é o ganho dos caras? Se eles não são cobrados com isso, então, simplesmente por salvar o planeta mesmo. Assim, isso é o nosso objetivo, mas o cliente da AgroSmart, ele compra basicamente para economizar combustível, porque ele vai ter uma bomba, né, para tirar água do riacho ou do lago e levar até a plantação, e energia elétrica para fazer os sistemas de irrigação funcionarem. Basicamente, o cara consegue se pagar na primeira safra, assim, basicamente, né, o investimento inicial. Então, não é uma economia burra, é uma economia inteligente, porque além de tudo, né, eu consigo pelo sistema, se o cara seguir as recomendações, ele consegue até ter mais produtividade. E eu consigo falar para ele com uma certa antecedência que tem uma possibilidade ali do cara estar com algum fungo na plantação dele, com alguma praga, vendo fatores climáticos, basicamente. E é bom que todo mundo sai ganhando, né, cara? Todo mundo sai ganhando. Não tem como errar, né? Inclusive, até coisa que dá para pensar também, né? Se o agricultor... É uma coisa que a gente não faz, mas ele poderia fazer de tipo, a minha plantação é inteligente, eu tô economizando água para produzir isso aqui. Poderia ter um selinho, alguma coisa do tipo, essa planta, esse milho, essa soja é eficiente, sabe? Sim. Ele até valorizar o produto dele por ele tá fazendo certo, entendeu? Por estar ajudando o meio ambiente. Exatamente. Pô, bem massa, cara. E futuro, cara? O que você espera aí do futuro? Eu sei que é uma pergunta meio bosta, sem falar isso. Nada. Eu sei que é uma pergunta meio bosta. A primeira vez que eu recebi essa pergunta foi um saco também. Mas o que você espera do futuro, cara? Você abriu uma empresa agora, é CTO, tá ralando virou um menino do computador de novo? Basicamente, né? Mas assim, cara, eu não tenho planos assim, por exemplo, mesmo, óbvio, você pensando numa empresa, numa startup, você normalmente pensa, putz, eu vou ganhar milhões, vou comprar minha Ferrari e tal, né? Vou virar Elmer o milionário com a minha mansão e meu iate. Mas, cara, pra mim é um pouco diferente, assim. De futuro eu penso, assim, talvez desacelerar um pouco o ritmo doido que eu tô agora, né? Justamente pra poder curtir um pouco com família, com amigos e tal, que até é uma coisa que eu deixei um pouco de lado nos últimos anos, que nem eu até te falei do lance dos freelas, né? Sim. Então, eu tava me dedicando muito a empresas demais, e até a comunidade, querendo ou não, me tomava um pouco de tempo, apesar de eu querer ter esse tempo tomado, vamos dizer assim, mas eu quero muito, assim, ter a empresa, me dedicar à empresa, me dedicar à comunidade, mas ter um pouco mais tempo para minha família, né? Eu perdi parentes nos últimos tempos que eram muito importantes para mim, e eu acabei não dando atenção enquanto eles estavam em vida, né? Óbvio, não tô querendo que ninguém morra agora também, né? Mas eu quero estar muito mais próximo da minha família, formar bem a minha família, né? A minha parte da família. Sim. E assim, paralelo a isso, fazer o meu trabalho ser algo útil, né? Como eu falei, eu tenho aquele objetivo de vida, eu acho que não para. A AgroSmart é um meio de me deixar nesse objetivo, mas, cara, tem muita coisa. Eu acredito que, por exemplo, tendo dinheiro, tendo um pouco mais de dinheiro e tal, eu consigo ajudar mais investindo em projetos, seja de cunho social, criando alguma coisa nova. Um projeto que eu tô querendo fazer faz um tempo, eu não tô conseguindo, até pela falta de tempo total que eu tive agora em 2015, que 2016 eu espero ter um pouquinho mais de tempo, fazer um projeto de educação para a escola pública, de desenvolvimento certo, assim, que seja acessível para todo mundo desde pequeno, né? Desde a galera do ensino básico, né, até onde for. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de me dedicar, que eu acho que vai ajudar muito, né? Eu tenho uma certeza de que saber programar não é
meramente ser nerd, assim. Vai ser uma necessidade muito em breve. Uma necessidade, tipo, pra população em geral. E quão antes a gente tiver as crianças, tal, preparados para isso, né? Até no modelo de educação mesmo, é uma coisa que eu vejo acontecendo e que eu quero muito estar envolvido nisso, né? Então, parte o PHPSP também, eu acredito que vai estar junto disso. Com certeza o pessoal que está lá apoia muito esse tipo de iniciativa, mas é uma coisa que eu quero fazer, pensando no futuro, próximo ali, né? Uhum. E a longo prazo, cara, dificilmente eu penso em ficar sozinho fazendo alguma coisa, né? Penso em algum futuro que seja só eu. Então, com certeza o meu futuro tem... Pelo menos que eu quero, né? Que eu queira. Meu futuro tem comunidade sobre várias maneiras. Seja comunidade de empresa, que eu vou estar, vai ser AgroSmart e mais algumas, tomar. É a comunidade de desenvolvimento e a comunidade da minha família. Então, essa parte aí vamos mandar para ela. E é basicamente isso. Eu penso no meu futuro ter esse sentimento comunitário mais próximo ainda do que tá hoje. Legal, cara. Pô, eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado mesmo por ter compartilhado sua história com a gente. Pô, valeu. E, pô, cara, desejo sucesso aí, cara. Tudo de bom. Sucesso com a AgroSmart. Sucesso com a família aí. Vambora. 2016 tá só começando. Beleza. E espero que seja 2016, 2020, que a gente continue aqui falando, que o Dev na Estrada continue trazendo uma galera interessante. A exceção foi eu, né? Mas fazer o quê? A humildade. Tem uma galera muito boa e, assim, no que a gente puder ajudar, eu quero compartilhar, seja aqui no Dev na Estrada, seja em qualquer lugar. E aí eu fico à disposição. Tanto aqui, a galera que estiver ouvindo, me procurem também. Vamos trocar ideia, que eu tenho muito para aprender. Eu acho que todo mundo tem muito para aprender, mas gosto também de ouvir histórias também, e isso faz todo mundo crescer. Boa. Valeu então, cara. Valeu, até mais. Valeu, sucesso todo mundo aí.